Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias pela TV Canção Nova. Muito obrigado a você que está conosco nesse início de tarde. Vamos estar juntos aqui conversando, trocando ideias, como o nome do programa sugere. A Carla Astucci, assim como na semana passada, está na Assembleia Geral da Comunidade Canção Nova. Hoje também a Luzia Santiago está participando por lá. E por isso eu, aqui Oswaldo Luiz, com muito prazer, fazendo parte desse bate-papo do dia de hoje. Como de costume, professor Felipe Aquino é um dos nossos comentaristas que responde as perguntas dos nossos telespectadores. Obrigado, professor, pela sua participação. Obrigado, boa tarde, Oswaldo, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Vamos aí trocar ideias. E hoje aqui, também fazendo parte da nossa bancada, que não tem bancada, Adriana Pereira. Tudo bom, Adriana? Graças a Deus, a gente em meio às lutas do dia a dia, da vida, os desafios, mas a gente está aqui, né, para poder se colocar a serviço. Não é fácil ocupar o lugar da Luzia, né, que tem uma experiência de vida maravilhosa, mas estamos aqui, estamos a serviço, estamos em missão, por isso estou aqui hoje. Olha, eu queria até agradecer mesmo a Adriana, ela está vivendo, e nós vamos fazer uma oração aqui daqui a pouquinho, uma situação de um garoto inglês, e eu queria que na hora a gente rezasse também pelos pais da Adriana. A Adriana está passando aqui por momentos delicados, né? E mesmo assim guerreira aqui conosco. Eu agradeço mesmo a sua disponibilidade, viu, Adriana? Olha, eu já falo desse assunto então. Claro que você pode participar aqui, né, do nosso Trocando Ideias. Enquanto a gente vai tratar do primeiro assunto, você já pode enviar a sua pergunta. Vai aparecendo aí as oportunidades, né, os meios de você enviar a sua questão aqui para o nosso Trocando Ideias. Pode ser através do e-mail, pode ser através do Facebook, né? Tem aí as possibilidades todas para você enviar a sua questão. Também pelo Instagram, @TV Canção Nova, trocandoideias @cançãonova.com é o e-mail, enfim, vai olhando aí as possibilidades e participando. Professor Felipe Aquino, Adriana Pereira, ontem nós estamos acompanhando aquele caso daquele garoto inglês, né? Trata-se do menino Alf Evans, ele tem quase 2 anos de idade, ele tem 23 meses de vida, 1 ano e 11 meses, portanto, e ele tem uma doença degenerativa, desconhecida, que ataca o cérebro, e naquela situação que esse não é o primeiro caso, né? Na Europa, principalmente na comunidade europeia, há aquele procedimento de muitas vezes a vontade do Estado ou lá da comunidade europeia se sobrepor à vontade familiar. Então, mais uma vez, nós estamos com essa situação. Um garoto entre a vida e a morte, os pais querendo fazer tudo pela sua vida, acreditando ainda que é possível ser feito algo, e o Estado, né, inglês e a comunidade europeia, por outro lado, querendo desligar o aparelho porque não teria mais possibilidade de vida. Ontem à noite foram desligados os aparelhos e o menino ficou com o aparelho 9 horas desligado, o aparelho que o mantinha vivo, e ele sobreviveu, tanto assim que religaram os aparelhos. E os pais pediram, voltem a hidratá-lo, alimentá-lo, senão ele vai morrer de fome, de sede. E ontem ainda o governo italiano deu para ele a nacionalidade italiana e estão tentando transferi-lo neste momento da Inglaterra para a Itália, para que na Itália ele tenha um atendimento, continue essa luta pela vida. Eu estou falando isso agora porque neste momento que nós estamos no ar aqui, está tendo uma audiência por um juiz de Manchester, cidade inglesa, onde está sendo decidido se ele vai poder realmente ser transferido. Foi feito já está um avião à disposição para transferi-lo até a Itália. Então eu queria primeiro que o professor falasse sobre essa realidade que nós estamos vivendo atualmente, né, com frequência, mas também a gente aqui, talvez a gente possa fazer isso até antes da gente comentar esse caso em específico, a gente rezar, você de casa conosco também, uma Ave Maria por essa situação, para que Nossa Senhora, como a gente tem aqui o costume de dizer, passe à frente
e esteja nessa situação junto a esse menino, o Alf Evans. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professor, a gente precisa lutar para que os direitos da família, dos pais, não sejam passados para trás, o Estado esteja à frente. Parece que há uma inversão aí, né? Nesse caso aí, Oswaldo, tem muitos absurdos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a eutanásia, que a igreja não aceita de jeito nenhum, você provocar a morte de uma pessoa. Claro que a igreja não quer que se caia naquilo que ela chama de obstinação terapêutica, quer dizer, você querer que a pessoa sobreviva a qualquer custo, quando você não tem condições, então você teria que usar, por exemplo, meios muito extraordinários, muito caros, até perigosos. No caso dessa criança, não, são recursos ordinários, alimentação, soro, oxigênio. A igreja não admite de jeito nenhum que se tire esses recursos ordinários. A igreja não quer que se faça a obstinação terapêutica, que é outra coisa. Bom, esse é o primeiro absurdo, né? Querer tirar a vida de um ser humano antes da sua morte natural. Segundo, é muito triste, Oswaldo, a gente ver a nossa civilização ocidental, uma civilização cristã, que foi moldada pela igreja, né? Desde lá do Império Romano, né? Em que a igreja transformou todas aquelas etnias bárbaras na cristandade da Idade Média. A gente vê essa civilização voltando as costas para Deus, né? O primeiro direito humano é o direito à vida, né? Quer dizer, seja aborto, seja eutanásia, seja qualquer outro tipo de morte antes da morte natural, é uma violação direta contra Deus, porque Deus é o autor da vida. Agora, eu vejo aí, nisso que aconteceu hoje, desligaram os aparelhos 9 horas, por ordem de um juiz que se sobrepõe à vontade dos pais. Os pais clamaram, deixa a criança aí. O Papa, inclusive, se manifestou, a igreja... ontem, pedindo. Quer dizer, sabe, quem tem direito sobre a vida da criança são os pais. A igreja é muito clara nisso, e tem que ser, porque a criança recebe a vida de Deus através dos pais. Os pais são os representantes de Deus na vida da criança. Quer dizer, é muito triste, Oswaldo, a gente vê os pais pedindo para não desligar os aparelhos, e por ordem de um juiz, aí vai e desliga. E pior ainda, né, uma comunidade europeia, que envolve mais de 30 países, querendo a mesma coisa. Olha, é de chorar de tristeza. Outro dia, Oswaldo, eu assisti um filme, né, que falava sobre um jovem que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ele optou pela eutanásia. E no final do filme eu fiquei muito chocada, né, porque eu sei que a situação é muito difícil. Né? Ao analisar esse contexto, né, que eu não sei se é inventado ou se estava baseado em alguma história, não sei, mas eu fiquei muito comovida no seguinte sentido: a vida perde o sentido quando perde os prazeres? Quando se perde os prazeres? Ou a minha vida ali, mesmo naquelas condições, ela pode ser frutuosa para outras situações? Quantas pessoas em cadeiras de roda, quantas pessoas com dificuldades físicas conseguem manter-se ativas para a vida? O exemplo recente que veio a falecer agora, o inglês Anthony Hopkins, né? Que tem a mesma enfermidade que a minha mãe tem, eu não sei se eu falei o nome dele corretamente, mas que aquele homem, mesmo com essa enfermidade totalmente debilitante, ele conseguiu manter-se ativo, contribuindo com o bem comum, com a sociedade. Esclerose lateral amiotrófica. Nós temos o caso, inclusive, de um vicentino aqui no interior de São Paulo, que escreveu já 2 livros nessa circunstância, testemunhando, inclusive, a ação de Deus na vida dele, com essa pouca possibilidade, com essa limitação toda, né? Acho que falta um pouco de fé, né? De acreditar e outra na vida, coisa, né? A gente sabe que há inúmeros casos que pessoas ficaram, às vezes, em coma por anos, depois voltaram. São inúmeros casos.
Quer dizer, ninguém pode determinar a morte de uma pessoa assim. Ninguém é Deus. Quer dizer, e o pior de tudo que está por trás disso, Oswaldo, é o pecado original. Aquilo que o demônio disse para Eva: come a fruta e vocês vão ser como Deus, seus olhos vão se abrir. Quer dizer, o homem quer o lugar de Deus. Não quer mais seguir as leis de Deus, ele quer fazer as próprias leis. Aí, como diz São Tomás de Aquino, quanto mais ele se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada, do vazio, do desespero, da tristeza. Foi isso que eu senti, né, quando eu assisti essa história, né, alegórica, mas que mostrou assim, como a vida é sem sentido quando não se tem Deus, quando não se tem um sentido para o bem comum, né, somente visando a riqueza ou o benefício próprio, não se colocar a serviço do outro na condição em que está. Né? Isso que mexeu muito comigo, e nós precisamos refletir sobre isso. Né? A nossa vida perde o sentido quando nós deixamos de servir o próximo, deixamos de estar a serviço, porque quando estamos a serviço encontramos esse sentido de viver, de fazer, de contribuir, porque nós não podemos nos fechar em nós mesmos. Ao fecharmos em nós mesmos, estamos sendo egoístas, e aí perdemos o sentido do todo. E Jesus sempre nos pede, quando nós estamos na religião, quando nós estamos com Deus, Deus nos pede para estar com o próximo, e aí tudo ganha sentido. Por maior que seja a dificuldade que estejamos passando, tudo ganha sentido. Olha, sua pergunta pode ser enviada aqui para a gente no Trocando Ideias, através do e-mail trocandoideias@cancional.com, facebook.com/trocandoideias e também pelo Instagram, @TV Canção Nova. Professor Felipe Aquino, uma primeira pergunta aqui enviada pela Jéssica Ribeiro. Está circulando nas redes sociais a informação de que o Rá-Tim-Bum, que cantamos nos parabéns, é uma palavra mágica usada pelos persas na Idade Média, que significa eu amaldiçoo você. Essa informação é verídica? Olha, Oswaldo, eu já recebi isso aí também várias vezes pela internet. Eu não encontrei fonte nenhuma que confirme essas coisas. Eu sei, salvo o melhor juízo, salvo a melhor pesquisa, para mim isso aí é pura fantasia, pura invenção de alguém que saiu com isso. Desde a minha meninice, né, na minha infância, que a gente canta isso nos parabéns, né, e não vejo ninguém da minha família amaldiçoado, nem ninguém. Eu penso que, sabe, isso está dentro daquelas fake news, né, aquelas notícias falsas que entra na internet, e a gente precisa aproveitar para dizer isso, né? Não passe para frente qualquer coisa. Há um impulso, né, nas pessoas de ficar emocionado, a coisa já passa para frente, pelo amor de Deus, verifique a fonte, verifique a credibilidade do fato, porque de repente assusta muita gente, cria mentira, né? A gente sabe, Oswaldo, que o mundo está dividido em duas partes. É a mentira do demônio e a verdade do Espírito Santo. Jesus chamou o Espírito Santo do Espírito da verdade. E chamou o mal de espírito, né, da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mentira. A mentira é perversa, é destruidora. Impressionante como às vezes as pessoas espalham coisas, né? Nós já até conversamos isso uma vez, eu e a Adriana. A Adriana é professora de comunicação. A Adriana pode dar na nossa uma aula sobre isso. E ela até trouxe aqui, parece, alguma coisa que o Papa vai fazer uma mensagem agora, tem o Dia das Comunicações, que é sempre no dia da Ascensão. 13 de maio. Sempre no dia da Ascensão do Senhor é comemorado o Dia das Comunicações, né? Isso, 13 de maio. O Papa esse ano escreveu especificamente sobre isso, não é isso, Adriana? Especificamente sobre fake news. Ele fala aqui, né, na mensagem dele, de forma muito clara, por que a fake news tem tanto sucesso. Primeiro, porque ela está usando as novas mídias. Segundo, porque ela mexe com as nossas emoções. Ela traz informações que têm cara de verdade, têm jeito de verdade, parece que estão fundamentadas, mas não tem fundamento nenhum. Foi o que o professor falou. Não estão fundamentadas. Isso aí vem do grego, né? Persa. Uma fala persa. Peraí, primeira coisa que a música Parabéns para Você, ela é uma criação de uma senhora aqui de Pindamonhangaba, né, que fez em homenagem a uma pessoa da família dela. Essa música foi tão graciosa que caiu no gosto do povo, e tudo foi ficando lindo, foi tomando conta de outros países, foram sendo levados e deu certo, né? É o hit do sucesso.
né, para comemorar o aniversário de alguém. Essa parte do Rá-Tim-Bum, segundo algumas pesquisas que nós jornalistas, né, costumamos fazer, a gente percebeu o quê? É uma parte que foi acrescentada depois, né, mas tem várias fontes, foi acrescentada... E ela só existe aqui no Brasil. Essa parte então, só, é muito né? engraçado alguém dizer que é uma origem persa antiga, sendo que ela começou na década de 1930, aqui no Brasil apenas, não existe em outras línguas. Não existe no italiano, existe no inglês. Outra coisa, Oswaldo, eu queria colocar essa orientação para as pessoas. Se veio do persa, tá bom, qual é o documento persa? Qual é o documento, qual é o livro que Anais... Né? Porque nós temos documentos desde o primeiro século, temos os evangelhos todos do primeiro século, temos a literatura romana, greca, lá de 500, 300 anos antes de Cristo, Platão, Aristóteles, está lá, diálogos de Sócrates, tá? Cadê a fonte? Tem referência. Quer dizer, não ponha para frente alguma coisa sem você dar a referência bibliográfica, porque mesmo que seja verdade, as pessoas ficam inseguras, não é? Pode ver, qualquer documento do Papa não tem uma afirmação, entre aspas, que não tenha a referência bibliográfica na frente. Sim. Tem documento do Papa que tem 230, 240 referências, porque é isso que dá a credibilidade, né? Então, a gente precisamente, através da televisão aqui, formar as pessoas. Dentro disso ainda, né, a fake news, essas notícias falsas, é a tradução disso no inglês, né, ou fantasiosa, está sendo usada também maldosamente. Eu não gosto de você, aí eu ponho na internet que você fez uma coisa que não fez. E não justifica fazer isso, Oswaldo, nem com, por exemplo, um político que eu não goste. Eu não gosto, mas a igreja ensina o seguinte... Desonestidade. Mas eu vou destruir esse político porque ele não presta, porque, vamos supor, ele é a favor do aborto, então eu vou inventar umas mentiras em relação a ele. Não pode. A igreja ensina que a base da moral católica qual é? Eu não posso fazer o bem através do mal. E a mentira é um mal. Então não importa se você é santo ou se você é pecador, eu não posso mentir para destruir a tua imagem. Isso é calúnia. Isso é pecado mortal. Até motivo de crime. Sabe, agora é impressionante a gente ver, porque a pessoa não gosta de um tal político, não gosta do outro, aí fica aquela guerra de mentira para todo lado. O Papa fala assim, na mensagem para o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Você pode colocar, já tem na página do Vaticano, já tem disponível. Ele diz que as fake news, né, são objeto de discussão e debate. Elas aludem à informação... alude à informação infundada, baseada em dados inexistentes, distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o destinatário. A divulgação pode visar objetivos pré-fixados, influenciar opções políticas e favorecer lucros econômicos. E diz mais, a eficácia da fake news fica-se a dever, em primeiro lugar, a sua natureza, quer dizer, a capacidade de se apresentar como verdadeira. E ele fala, então, que ela se apoia em estereótipos de preconceitos generalizados no seio de um certo tecido social, quer dizer, em certos grupos sociais, explorando emoções imediatas e fáceis de suscitar a ansiedade, o desprezo, a ira e a frustração. Então, veja o que quando você lê uma notícia que te mexe, assim, suscita em você ansiedade, desprezo, ira, frustração, que te apavora, calma, pode ser uma fake news. É legal isso. Eu vou te citar um exemplo aqui que rodou muito, que foi o do... Acabou com o 13º. Ninguém informou, nenhuma emissora informou, e dá nome ali de deputados, alguns deles já mortos há muito tempo, que já não são deputados há muito tempo. Há um detalhe, essas situações na internet, elas são como ondas, elas vão e voltam. Essa já voltou tantas vezes. Essa mesmo que nós estamos tratando aqui do Rá-Tim-Bum, ela já está rodando na internet desde 2009. Muito tempo. Ou até antes. Então ela vai e volta, vai e volta. O professor deu aí a questão da referência, né, a fonte. Há uma outra sugestão para você que está nos acompanhando. Veja a data, às vezes chega uma notícia para a gente assim, olha,
Na tarde desta quarta-feira vai acontecer isso, mas não diz a data correta. Diz a data. Ó, vai amanhã acontecer isso, hoje está acontecendo aquilo. Uma notícia normalmente séria, ela diz assim, nesta terça-feira, 24 de abril, está acontecendo tal coisa. Quando surgir assim, hoje, amanhã, sem citar ontem, sem citar uma data, já começa a desconfiar. Oswaldo, eu recebo, ser... começa hoje a novena de Nossa Senhora, não sei o quê. Nem é dia de Nossa Senhora das Graças já foi em novembro, e nós estamos em janeiro, estamos mandando a novena. Tudo assim, desde as coisas mais simples, até de oração religiosa, até, vamos rezar pelo Papa, a saúde do Papa está precária e tal. A gente recebe pelo WhatsApp essas correntes de oração pelo Papa, porque está com problema, foi hospitalizado, foi isso aqui. Gente, é mentira. É fake news, não é notícia mentirosa, nós precisamos avaliar. Cabe a nós que somos jornalistas fazer a apuração e encontrar, mas cabe a cada um, cada cidadão, cada um de nós cristãos averiguar com cuidado. O Papa pede isso nessa carta, que cada um tenha responsabilidade. Você tem o celular? Então você tem a responsabilidade de não fazer isso continuar circulando. E se você desacredita daquilo, se você viu, mexeu com você, mexeu com as suas emoções, provocou ira, ficou com algum tipo de preconceito em relação a alguma coisa, não passe para frente, vá pesquisar. Vá pesquisar, entra nos aplicativos de pesquisa e começa a pesquisar sobre esse assunto. Pergunte aqui para nós vamos ver, nós também vamos te ajudar a pesquisar. O que nós não podemos é continuar espalhando e criando esse alvoroço, esse medo. Agora ninguém mais quer cantar o parabéns. E como o professor falou, né? Existe alguém amaldiçoado na sua família? Porque eu canto esse parabéns do jeitinho que aqui no Brasil se canta há muitos anos. E existem algumas fontes de como surgiu isso, né? Na Faculdade de Direito de São Paulo. São Paulo. Tem também a história de que pode estar imitando o som da fanfarra no finalzinho. Rá, tim, bum. Seria uma onomatopeia, né? Uma imitação de um som. Mas, enfim, não vamos tratar tanto tempo assim, que o tempo passa, né? E queremos atender o máximo de perguntas aqui dos nossos telespectadores. Professor, chega uma aqui também a respeito de pessoas, uma pessoa que não se identifica, falando sobre indulgências plenárias. Que ele gostaria de saber o que se trata isso e como alcançar. Bem, a indulgência plenária, o Catecismo da Igreja fala bem claro sobre isso, parágrafo 1030 e outros, né? Quando há um pecado grave, acontecem duas coisas, duas consequências, a culpa e a pena. A culpa é aquilo que a gente é perdoado na confissão, quando o pecado é grave. E a pena é a consequência que ficou do pecado, o estrago que o pecado deixou na pessoa ou em alguém. Por exemplo, se alguém, roubou uma coisa, prejudicou o outro, ele se prejudicou por quê? Porque ele prejudicou a sua própria santidade. E prejudicou o outro que levou um prejuízo, seja qual for esse prejuízo. Então, a confissão perdoa a culpa. A indulgência, ela elimina a pena. Essa pena é o estrago que ficou por causa do pecado. Essa pena pode ser cumprida aqui nessa vida, se eu vivo uma vida de oração, de meditação, de arrependimento. Agora, se eu morro sem estar perfeitamente santo, mas morro na amizade de Deus. Então o Catecismo fala assim, quem morre na amizade de Deus, mas não está perfeitamente santificado, passa por um estado de purificação da alma, não é um lugar, é um estado que a Igreja deu o nome de purgatório. É ali que se cumpre, então, se eliminam as penas que ficaram devido aos pecados que já foram perdoados na confissão. Entende? Então a Igreja oferece às almas do purgatório, pelos méritos de Cristo, pelos méritos dos santos, especialmente os méritos de Nossa Senhora, aplica, e só o Papa pode fazer isso, porque só o Papa tem essa autoridade de ligar na terra e Deus ligar no céu. Então ele estabeleceu indulgências plenárias, e não foi o Papa Francisco, nem João Paulo II, foi lá desde os primeiros séculos da Igreja. Então a pessoa, para ganhar uma indulgência plenária, ou para a sua alma, ou para a alma de alguém que está no purgatório, tem várias maneiras. A maneira mais simples, mais comum é essa. Uma vez por dia, você pode conseguir uma indulgência plenária, uma vez por dia, para uma alma, fazendo várias coisas. Primeiro, uma confissão bem feita. Não precisa ser todo dia. Uma confissão pode valer aí um mês, não sei.
Segundo, você participar da missa, comungar, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E uma quarta condição que você escolhe entre 4 alternativas. Quais são as 4 alternativas que supre a quarta condição? Você pode rezar um terço em família, diante de um oratório ou na comunidade. Você pode fazer a via sacra na igreja, acompanhando aqueles quadrinhos. Você pode fazer meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário, ou você pode também fazer meia hora de leitura bíblica orante. Você lê a Bíblia meia hora, mas num espírito de oração. Então, uma dessas 4 condições completa a quarta exigência. Além da confissão, da comunhão, da oração pelo Papa, essa é a quarta condição. Se você fizer isso bem feito, o Manual das Indulgências, aprovado pelo Papa Paulo VI em 1967, diz isso. Eu publiquei um livro, Oswaldo, O que são as indulgências? Tem aqui na Canção Nova. E olha, e muita gente fala assim, eu não posso fazer mais nada para o meu familiar depois que ele faleceu e tudo. Você pode ganhar o céu. E muito, e muito. Você pode ganhar o céu para aquela pessoa da sua família que faleceu. E de uma maneira simples. Olha o que o professor mostrou para nós. Né? Podemos ganhar uma indulgência plenária por dia. Nós tivemos aí o Ano Santo da Misericórdia, né? Com a mais facilidade de ganhar as indulgências passando pela Porta Santa. Eu aproveitei, eu ia o máximo possível. Eu fiz uma lista de pessoas da minha família que tinham falecido. Exatamente. E eu fui, eu falava assim, eu estou dando céu para eles. E também depois eu falava assim, olha, se essa pessoa já está na glória de Deus, que vá para a alma mais esquecida do purgatório. Para alguma alma que seja esquecida no purgatório. Você pode ganhar essas indulgências. Eu conheço o pessoal do Terço dos Homens, né? Se você confessou recentemente, não cometeu nenhum pecado mortal, se foi à missa, comungou na intenção de receber a indulgência, estou repetindo o que o professor Felipe falou. Reza pelo Papa. Rezar pelo Papa, Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. E cumprir uma dessas outras 4 funções que ele disse, no caso, você do Terço dos Homens ou do Terço das Mulheres, você que reza o terço todo dia em família, você já alcançou. Ofereça para alguém da sua família, algum vizinho, pessoas queridas, amigos. Gente, a indulgência abre o céu para as pessoas que faleceram. E você pode alcançar também para si mesmo, e zerando as suas penas temporais. Eu costumo falar para os meus alunos, né, os jovens, né, você zera seu HD, né, é como se você tivesse formatado a sua HD, né, das penas temporais. E se você morrer hoje, você vai direto para o céu, né, para a glória de Deus. Eu acho importante, sabe, Adriana, destacar 2 coisas aí. Jesus falou claro para o Papa, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Essa é uma das maiores promessas que a igreja recebeu. O que o Papa define como norma objetiva de moral ou de fé, Deus liga no céu. Se o Papa colocou isso como dogma, como verdade para nós seguirmos, não se pode duvidar. Segunda coisa que é preciso entender, a alma no purgatório não pode mais fazer nada por ela mesma. Por isso que a igreja chama o purgatório de uma cadeia. Claro que cadeia não prende a alma, o espírito. O que é essa cadeia? A alma, ela consegue méritos para a sua santificação enquanto ela está viva. A morte extingue a integridade da pessoa, que separa a alma do corpo. Então a pessoa não pode mais conseguir mérito. Então é a igreja do céu e a igreja da terra que reza pela igreja do purgatório. Esse é o sentido profundo da indulgência, que tem também a indulgência parcial e tem a indulgência plenária. Trocando ideias ao vivo, você podendo participar com a gente, mandando a sua pergunta por e-mail, por Face, por Instagram. E enquanto você manda a sua pergunta, eu vou trazendo aqui algumas lembranças para você. Nós estamos no projeto Dai-me Almas, hoje chegamos aos 63%. Oh, graças a Deus. Graças a Deus, com a sua ajuda, você é instrumento da Divina Providência para a Canção Nova. E a gente sempre está lembrando aqui do débito automático, né, que é uma forma muito prática de você ajudar a Canção Nova e não ter que ficar todo mês tendo que ir ao banco, né, fazendo um depósito, às vezes na correria do dia a dia, as coisas ficam mais difíceis, não é isso? Então, veja se você não pode dar esse passo a mais para ajudar a Canção Nova através do débito automático, né? Tem muita gente que fica insegura, né, ali achando que, mas pode ser que eu não tenha nesse mês. Bom, se não tiver, não vai cair na sua conta, não é? É simples assim. E eu tenho certeza que você pode fazer
algo assim pela Canção Nova. Acredite aí que você pode dar esse passo. Também tem muita gente com dificuldade para fazer essa mudança para o débito automático. Entre em contato com o Clube da Evangelização, através do nosso telefone, através do nosso site, né, do clube.cançãonova.com, e lá você vai ter ajuda, inclusive, das pessoas para te ajudar a, de repente, migrar para o débito automático. Ok? Desde já, o nosso muito obrigado por tudo que você fizer pela Canção Nova, para que a Canção Nova possa se manter. Olha, eu estou aqui diariamente na televisão e sou testemunho de como que é difícil a gente tocar essa obra. Eu estava fazendo um comentário que quando eu entrei pela televisão a primeira vez, faz 20 anos, 1997. Quanto que daí? 20 anos. Primeira vez que eu vim trabalhar na TV. E a primeira reunião que eu participei da televisão foi a reunião inteira discutindo a questão de viewfinder. Eu fiquei a reunião inteira, eu era jornalista, e eu não sabia o que era viewfinder. Eu tinha chegado na televisão, que a reunião inteira esperando a reunião terminar para eu perguntar para alguém o que é um viewfinder. Aí terminou, não sei se dá para mostrar aí o pessoal aí nos bastidores o que é um viewfinder. O viewfinder é esse visorzinho aí que está atrás da câmera e que permite que o técnico enxergue, né, a imagem. E você sabe que eu estou de novo aqui na televisão 20 anos depois e nós com dificuldade, nós estamos com câmeras paradas porque nós estamos com vários viewfinders estragados. Tudo é muito caro, tudo é importado. Tudo muito caro. E eu sou aqui uma testemunha de quanto que a Canção Nova precisa. Olha, passou-se os anos, mas a Canção Nova continua na sua simplicidade, viu? E tocando a televisão, vendendo batatinhas fritas aqui nos acampamentos de final de semana, tocando a televisão graças às pessoas que vendem pano de prato, que recolhem latinhas para gerar fundo para a Canção Nova. Que exemplo bonito, né? Nosso muito obrigado a todos que fazem algo pela Canção Nova. Eu queria também falar, porque está chegando o dia do sangue precioso de Jesus, o dia do sangue de Cristo. É comemorado dia 1º de julho, né, professor? Sem dúvida, mês de julho, começando dia 1º com a festa. Nós estávamos falando aqui de indulgência, tudo tem como base a salvação de Cristo na cruz, né? Ali é a base de tudo isso. E nós estamos aqui, não sei para onde eu mostro aqui, né, com esse livrinho aqui. É um livro pequeno, Preciosíssimo Sangue de Jesus. Um devocionário, muito bom. É um devocionário organizado pelo cônego Carlos Antônio da Silva. E tem um prefácio, inclusive, da apresentação do nosso querido Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova. Oswaldo, esses devocionários são muito importantes para nós no dia a dia, porque eles são pequenos, são de bolso, eles nos traz um pouquinho da história da devoção, nos introduz nessa história e nos dá os passos de como viver essa devoção, como colocá-la na nossa vida. Faz um bem enorme. Eu tenho o devocionário da Divina Misericórdia, tenho o devocionário de várias... São Miguel Arcanjo. Como me ajudam a rezar, como me ajuda a estar em sintonia com Deus. Tem passagens bíblicas que dão origem a essa devoção, que é muito antiga, acho que é do século IV, muito parece. Muito rica, né? É uma literatura, orações, devoções, muito várias rica. Orações, tem ladainha, e coisa escrita por santos, né? Então, olha, à sua disposição aí, quem sabe você possa adquirir e alcançar, a tempo, e alcançar muitas graças. Essa festa que está chegando aí, 1º de julho, logo chega, né? Comenda aí com o Davi, através dos nossos meios normais. Adriana, eu tenho uma pergunta aqui. Diga. É uma pessoa que mora há 9 anos com a pessoa, seu companheiro. Ela diz aqui que é um excelente companheiro, pai. Só que ela sente uma grande necessidade de viver o matrimônio. E quando ela toca no assunto, ele diz que não. Diz que outra hora... E que ele diz que sente vergonha, inclusive, da quantidade de pessoas que poderiam estar na igreja, num casamento. O que faço? Por favor, me ajude. A primeira coisa... Isso não se identifica. A primeira coisa, eu vou chamar você de minha irmã, minha querida, né? Não desista
né, de colocar a sua união com esta pessoa na graça de Deus, porque é muito importante. A bênção de Deus, o sacramento do matrimônio é algo fantástico, é algo maravilhoso, simples e maravilhoso. Não precisa ter um monte de gente na igreja para você casar não, viu? Não precisa, vocês podem fazer uma cerimônia discreta, não é? A igreja permite isso. Aí que a gente fica com a ideia de que casamento tem que ter festa, casamento tem que ter isso, casamento tem que ter aquilo, tem que ter a igreja cheia. Ultimamente foram inventando tantas coisas, né, não que é hoje necessário. Casamento virou uma superprodução, né? Não precisa de nada disso, minha querida, nada. Mas é preciso que você comece a dar os passos com seu companheiro. Primeiro, mostrar para ele a importância de você estar na igreja, participando dos sacramentos, recebendo Jesus, em comunhão com as bênçãos de Deus e com a igreja. Vocês precisam disso. Deus é importantíssimo na nossa vida. E a união de vocês já é tão linda, vai ficar ainda mais abençoada. Sair deste nível que é um nível de pecado, né? Uma união que não está plenamente na graça de Deus. Então, colocar a união na graça de Deus, não é viver plenamente na graça de Deus. E dar os passos aí na sua comunidade mais próxima, conversa com o padre, veja qual é o caminho a ser percorrido. Não precisa de grande festa, de igreja nada, você precisa de uma testemunha só, né? Você tem que ter as testemunhas necessárias, vão lá, é feito o casamento é entre você e seu marido e tem que ter uma testemunha da igreja, né? E aí a igreja pede outras testemunhas, veja aí com o sacerdote mais próximo como fazer isso, não precisa de festa, não precisa de nada. Não é mesmo, professor? Né? Vamos... Não, inclusive inventaram uma coisa que não é a igreja que inventou, aquela quantidade enorme de padrinhos, né? No matrimônio não tem padrinho, só tem padrinho no batismo e na crisma. No matrimônio tem testemunha. A igreja exige 2 testemunhas para assinar lá, né, a certidão de casamento, para dizer realmente eu conheço os dois, não tem impedimento, e estão casados de fato. Né? Mas inventaram 10 padrinhos de cada lado. Olha assim, não é nada disso, é obrigatório. Nada disso. Então eu vou reforçar para você, minha querida, olha, simples assim. Você, seu companheiro, noivo, companheiro, 2 testemunhas para assinar que conhecem vocês e sabem, né, desse amor que vocês têm um pelo outro, esse carinho que vocês têm um pelo outro, né, esse amor autêntico. E alguém, o representante da igreja, pode ser o diácono, pode ser o padre, pronto. Que também é uma testemunha nessa história, né? Lógico. Porque quem ministra o casamento, salvo o meu engano aqui, são os próprios noivos, o amor de cada um com o outro, né? E não precisa de mais nada, minha filha. Vai pelo caminho da simplicidade. O que se está espantando ele é que ter uma igreja cheia, esquece. Já acabou o espanto. Agora apresente ao seu companheiro aí o amor da sua vida, o amor que você tem por Jesus e o desejo de estar de volta nos sacramentos da igreja. Tenho certeza que tudo vai dar certo, viu? E se o marido estiver nos acompanhando, eu também queria dizer para ele alguma coisa, porque para a mulher muitas vezes é importante aquele momento, ela gosta daquele momento, de um vestido. Entrar na igreja. Então, às vezes, também, a gente também, homem, tem que ceder um pouquinho aí, né? E quem sabe... Aí a gente gosta mesmo, né? E abrir mão, quem sabe, né? Com menos gente, não precisa ser essa superprodução. Estava lembrando uma aqui, capelinha pequenininha. É verdade. Estava lembrando dos meus avós maternos. Minha avó morava no Rio de Janeiro, junto com irmãs, no colégio lá. E o meu avô aqui em Cruzeiro. E ele resolveu, né, os dois já namorando à distância, e ele manda uma carta para minha avó, naquela época, a sua carta, né? Ruth, pode vir, porque já está tudo pronto para a gente casar. Já montei tudo aqui. A minha avó veio do Rio de Janeiro para Cruzeiro, chegou em Cruzeiro, o professor tinha uma cama e um fogão. Está tudo pronto. Tudo pronto, era isso. Tudo pronto. Sabe, a gente começa a criar tantas coisas. Hoje não se casa sem ter casa, toda ela montada e tudo cheio de detalhes. Espera. Enquanto que o mais importante mesmo, às vezes, é a graça ali do matrimônio. Né? Sabe o que está me espantando, professor Felipe e Oswaldo? Eu estive fazendo as missões em alguns outros locais, eu estive no Espírito Santo, em outros estados do Brasil também, Rio de Janeiro, e as pessoas estão optando agora, assim, eu vou viver junto primeiro e depois de um ano, quando eu conseguir pagar tudo da festa do casamento, quando eu conseguir fazer tudo isso, eu vou me casar.
Então elas, por um tempo, elas abandonam a graça de Deus, abandonam a bênção da igreja, vão viver em pecado por um tempo. Pecado. Em É pecado. concubinato. Exatamente. O nome exato é esse, é concubinato. Para a igreja viver unido sem o casamento é concubinato. Pois é, e vai viver desta forma, só para poder pagar o casamento, para poder fazer a festa, para poder fazer isso, fazer aquilo, mas já começa a coabitar, sem a graça de Deus, viver em pecado. E aí eu vou dizer a você, não é, que preza tanto, você que é de uma família cristã, que preza tanto os valores da igreja, sabe que esse caminho que a igreja propõe do namoro santo, de se manter casto até o casamento, o noivado, o preparar-se, é mais importante do que as grandes festas. Eu sei que é um grande momento, mas pensa na sua relação com Deus, ela é mais do que uma relação social. Vamos continuar aqui nos relacionamentos. Uma pessoa pediu para a pergunta ser direcionada ao senhor, professor. Ela diz o seguinte: tenho 29 anos, sou casada há 3 anos e 10 meses. Passo por muitas dificuldades em meu casamento devido às diferenças entre nós. Acredito na nossa vocação e por isso não desisto do meu matrimônio. Não sou a melhor pessoa para se conviver, mas luto diariamente pela cura e libertação de baixa autoestima e insegurança que me acompanham desde a minha infância, que se refletem hoje na minha vida profissional, nas relações e na minha vida de intimidade com Deus. Como vencer essas dificuldades interiores que atrapalham todas as áreas da minha vida? Se pudesse, queria ouvir o professor Felipe Aquino, por quem tenho grande admiração. Simone Silva. Olha, a primeira coisa boa, que eu acho que ela colocou aí, que não desiste da batalha, da luta. Essa é a primeira coisa, não desistir. Não é com Deus a gente vence, né? Tudo é possível através da oração, tudo é possível com a graça de Deus. Sabe, Oswaldo, eu costumo dizer que o casamento, para os casais, os cônjuges de casais, que a beleza do casamento está exatamente na construção do outro. Deus disse: crescei e multiplicai. A beleza do casamento está em você fazer o outro crescer, o outro fazer você crescer, e os filhos. Não é? É isso o casamento. Agora, há as dificuldades todas inerentes a esse fazer o outro crescer. Eu tenho problema, ele tem problema, nós somos diferentes. Mas exatamente enfrentar esse desafio é que vai dar a beleza do casamento. Entende? Lutar. Aí nós vamos ter que desenvolver as nossas virtudes. Né? Existe um livro maravilhoso aqui na Canção Nova, do padre Francisco Fausto, Como Conquistar as Virtudes. Né? A paciência, a humildade, o desprendimento, né? A tolerância, que são coisas fundamentais na vida do casal. Agora, como é que a gente adquire isso? A gente adquire isso rezando, pedindo a Deus, se mortificando. E uma coisa que nós temos que entender, né? Uma vez uma pessoa me disse: olha, eu tenho muita dificuldade com a paciência. Eu pedi a Deus paciência, mas Deus põe gente chata na minha frente. Mas claro, não dá para treinar a sua paciência, então tem que botar gente chata. Porque se botar gente agradável, não treina a sua paciência. Então, a gente tem que, no dia a dia da vida, ir aproveitando os acontecimentos e perguntar: eu estou agindo corretamente? Eu estou reagindo corretamente a esse impulso que eu recebi? Enfim, aí olha, a luta de casado é de todos os casados. Uns mais, outros menos, tem problema. Temos que rezar, temos que conversar muito, temos que saber pedir perdão quando a gente erra, tem que, né, ter tolerância, ter paciência. Tem uma coisa maravilhosa que eu recomendo, eu tenho vários livros, eu já publiquei isso, Os 10 Mandamentos do Casal. É um grupo de psicólogos americanos, terapeutas conjugais, que há mais de 30 anos desenvolveram isso. Parece a igreja falando, mas não é. Eles falam: nunca gritaram com o outro, nunca jogar no rosto do outro as coisas do passado, ficar desenterrando. Né? Uma vez por dia dizer ao outro uma palavra carinhosa, uma vezinha por dia, né? Uma palavra carinhosa. Né? Eles dizem lá: quando um não crê, dois não brigam. O cristão não pode brigar, então eu não quero. O outro quer brigar, eu não quero brigar. Você pode xingar, você pode me ofender, eu não vou reagir. Para quê? Para acabar a briga. Eles falam: nunca discutir, mas dialogar. Qual é a diferença entre a discussão e o diálogo? A discussão, eu estou defendendo o meu ponto de vista,
ele ou ela está defendendo o ponto de vista dela arraigadamente, aí é briga. Como é que termina uma discussão? Que nem uma luta de boxe. Um caído, machucado, e o juiz levantando a mão do outro, vencedor. Bonito, né? O amor não aceita isso. O amor quer que os dois sejam vencedores. Então aí tem que ser o diálogo. E a palavra é muito clara, diálogo. Logos, quer dizer, conversa, né? De dois. Né? Então não é cada um puxando, né, como se diz, a brasa para a sua sardinha. Não, é os dois buscando a verdade juntos. A verdade pode não estar nem comigo, nem com ele, pode estar... Ou seja, o diálogo busca na conversa a verdade e o entendimento. E aí é preciso dizer também o seguinte: Deus é amor. Nós somos muito egoístas, né? Nós somos egoístas, porque o pecado original feriu a nossa natureza, ninguém pode negar isso. Todos nós experimentamos a dureza dos 7 pecados capitais, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Como é que eu vou lutar contra isso? Só tem um jeito: a graça de Deus. O Cristo morreu na cruz, e da cruz desceram os 7 sacramentos, com a graça de Deus, para a gente mudar de vida. Ok? É muito boa uma terapia psicológica, uma psicoterapia, ajuda muito, mas a graça de Deus é que, na verdade, faz a própria psicoterapia ter efeito. Não é por quê? Porque ela vai potencializar aquilo que é humano e fazer com que o humano supere a sua fraqueza e chegue... Eu ia exatamente citar isso, né? Ela fala da baixa estima que ela tem e que isso pode fazer com que ela se sinta sempre inferior nas situações. É muito importante, minha querida, que você busque essa ajuda, né? E entenda que as diferenças dentro de um relacionamento a dois, elas não podem ser sempre barreiras. As diferenças, elas são riquezas na nossa vida. É importante que a outra pessoa pense diferente e que nos ajude a enxergar de forma diferente. Por exemplo, eu e meu marido. O meu marido é mais reflexivo, eu sou mais falante. Mas o meu marido, ele é muito mais ativo e eu, às vezes, sou passiva em algumas situações. Então, quem me acelera, às vezes, a tomar atitude é ele. Ele fala para mim, você está passiva, que não sei. Às vezes o fato dele me cobrar um posicionamento, faça isso, você é jornalista, devia fazer tal coisa, você é assim. Aquilo, às vezes, me deixa atordoada, mas eu vejo, não, ele tem razão, ele está vendo uma coisa que eu poderia fazer, uma atitude que eu poderia tomar e não estou tomando. Então, as diferenças acabam sendo as riquezas na nossa vida, nos movimentando a ser mais e melhores, nos construindo interiormente. Mas agora, existem situações que realmente, conflitos que realmente nos põem para baixo. Então, é preciso que você busque ajuda para que você não se feche, não se apague diante do seu marido, mas encontre uma forma de conseguir encarar o que ele diz, conseguir conversar sobre esses posicionamentos diferenciados. Olha, eu estou com uma outra pergunta aqui. Eu tenho que fazê-la hoje porque a pessoa que não se identifica, mas diz que amanhã ela vai fazer aniversário. Ah, coisa boa. 58 anos Quanto? amanhã. 58. 58. E ela conta aqui, sobre relacionamento também. Vou tentar resumir o mais perfeitamente possível. É casada há 31 anos, tem 3 filhos já adultos. E o marido tem 69 anos. E ela, que a resposta radical de seguir o Senhor é pessoal, ela diz isso. E ela está decidida em seguir para onde o Senhor a enviar. Muitos casais na história, ela faz uma referência aqui, entraram em comum acordo e foram para lugares distintos para ter uma vida de contemplação, oração e serviço aos irmãos mais carentes. E ela cita aqui, inclusive, uma Santa Maria de cabeça, alguma coisa assim. Eu e o meu marido continua trabalhando, mesmo sendo aposentado, por causa da situação difícil e tudo mais. Diz que ele participa da igreja, mas não de forma tão intensa, né? Então, a questão dela é nesse sentido. Eu acho que, indiretamente, ela está perguntando se isso é algo que pode realmente acontecer ou não. De repente, em comum acordo entre os marido e mulher, se eles poderiam... Oswaldo, há de fato na história da igreja casais que aconteciam. Por exemplo, Jacques Maritain e Raíssa Maritain, eles não tinham filhos e eles pediram autorização à igreja
ao Papa através do bispo, e eles se separaram fisicamente, porque o matrimônio não acaba. O vínculo matrimonial, ele só acaba com a morte. Então, houve uma separação física, eles continuaram marido e mulher, e cada um foi para uma ordem religiosa diferente. Mas aí tem que ter, então, duas coisas importantes. Primeiro, os dois quererem. Se um não quiser, não pode. Por quê? Porque eles têm um compromisso de vida conjugal. Ela não pode, se o marido, sem ser forçado, sem sofrer chantagem, o marido aceitar, e ele também quiser viver uma vida assim. Bom, se os dois aceitarem... O perigo de ser uma fuga e, de repente, de um relacionamento também que não está tão bem no casamento, né, professor? Não pode haver algo aí não bem resolvido, né? E aí é preciso pedir autorização para a igreja. Por quê? Porque o casamento exige a união também de corpos, de vida. Né? Há o vínculo matrimonial, que é o sacramento, mas o sacramento é inerente também à união dos dois. A separação física de corpos não elimina, como eu disse, o matrimônio. Aí é preciso ter o aval da igreja. E aí vai ser muito importante, porque se forem pedir, por exemplo, ao bispo, o bispo vai querer saber por quê. Vai examinar o quadro bispo, para ele dar o né? aval disso, ele vai realmente sentir se há condição ou não para ver essa decisão. Eu acho que aí é se submeter à igreja, que a igreja vai te dar o discernimento correto. Estamos quase chegando ao final aqui do nosso Trocando Ideias. Eu queria trazer aqui a festa do Pai das Misericórdias. Está chegando, é no mês agora de maio. Ele coincide aqui com a festa litúrgica da Santíssima Trindade, né? E nós vamos ter aqui a novena do dia 18 até o dia 26 de maio. Dentro da novena tem o tríduo da festa, que vai ser lá no finalzinho do dia 24 ao dia 26. Então você é convidado a vir aqui participar conosco da grande festa, né, do Santuário do Pai das Misericórdias. Qualquer informação, entra lá no site santuario.cançãonova.com. Bom, eu acho que dá tempo de mais uma pergunta rapidinho. Não, a Graça nossa diretora está dizendo que nós não temos mais tempo, né? Mas aqui as perguntas que chegaram vão ficando para a próxima semana. Agradecendo a você que esteve aqui conosco. Agradeço ao professor Felipe Aquino. Até uma próxima oportunidade. Agradeço também. Tem o Dom Orlando, que eu não trouxe ainda, mas olha, dá tempo ainda do Dom Orlando. Dom Orlando está sempre aqui com a gente. Tem uma pergunta muito interessante para o Dom Orlando hoje, a respeito de pessoas que diz que quando reza o terço abre muita boca, fica bocejando. A Adriana também passa por isso? Eu chego a dormir, mas eu não deixo de rezar. Eu chego a dormir mesmo, começo a rezar o terço e durmo. Professor, mas eu prefiro dormir rezando do que não rezar. Vamos ouvir então o que o Dom Orlando tem a dizer, nosso arcebispo de Aparecida. É muito interessante esta pergunta de a gente ter sono ou bocejar na oração, aqui no caso na oração do terço. Em primeiro lugar, pode ser cansaço. Em segundo lugar, pode ser um sinal que o inconsciente está protestando, porque o nosso inconsciente, ele está sempre conduzindo a gente e, sem querer, a gente boceja por questões, então, vamos dizer assim, psicológicas inconscientes. Mas eu creio que a melhor explicação é esta. O rosário, o terço, nos traz a paz. E é bom mesmo a gente adormecer um pouquinho, descansar no Senhor. O terço pela ladainha que ele é, uma oração litânica, ele nos leva exatamente a este repouso no Senhor. E nosso Papa Francisco nos diz, como também os santos, que até no sono Deus também nos abençoa, nos ouve. Por isso, então, fique tranquila quanto a este bocejar, mas, de repente, uma pergunta ao seu inconsciente poderá descobrir as causas desta reação e superar, se você não se sente bem, rezando assim, com o bocejo, com um pouco de sono ou de cansaço. Não desista da oração,
por causa destes problemas. Permaneça na oração. Obrigado, Dom. Olá. Dom Orlando, né? E queria dizer que você também pode direcionar sua pergunta para ele, tá? Que ele também vai respondendo aqui conforme as possibilidades. Você queria comentar algo, Adriana? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou rezar porque eu acabo dormindo. Eu ouvi isso de jovens, não, eu estou cansado, acabo dormindo, não rezo. E aí a gente vai deixando de rezar porque está cansado, porque está com sono. Que dia que nessa vida louca que a gente leva, não está cansado, não está com sono, dormiu pouco. Eu fiquei vários dias com meu pai no hospital, né? Não pude dormir, passei sentada acompanhando o meu pai, eu precisava estar ali junto dele. Mas eu não deixei de rezar. Aí entra a enfermeira, entra aí, você para de rezar, retoma, para de novo, dá vontade de voltar tudo. Eu falava, não, vou continuar. E assim eu fui fazendo essa oração. Então, não espere ter a melhor condição da vida para você rezar. Reze em todas as condições. Mantenha seu contato, seu amor com a oração. Se você deixar de rezar, você vai desaprender, você vai ficar distante dessa sua conversa, desse diálogo com Deus. Adriana, nosso tempo se esgotou. Obrigado pela sua participação. Estarei aqui sempre que Semana que vem precisar. ela está de volta porque vai substituir a Luzia no mês de maio, né? Eu vou ficando por aqui, semana que vem, Carla já de volta com a gente, Carla Astucci. Obrigado, professor, mais uma vez. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Tchau, gente! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.